como a gente tem essa separação da arte, a arte, ela tem essa característica ocidental por causa dessa produção de teorias, por causa dessa produção histórica, né? Dessa condução de percurso histórico. O que o Pollock, que o Cézanne já estão fazendo, os artistas, digamos, os artistas primitivos ou não civilizados, ou os povos originários, ou mesmo povos do Oriente, já estão fazendo. Já tem um modo de olhar muito diferenciado, né, de acordo com as suas visões de mundo, porque a gente ali no Renascimento a gente é capturado, né, um pouco antes já, né, mas por essa questão da propriedade, essa questão do individual, né, esse humanismo que não traz um humanismo, porque traz um humanismo dentro de uma sociedade completamente problemática e cheia das questões que vêm advindas dessa divisão de classes, divisão de poderes, disputa de poderes, né? Disputa de poderes, disputa de discursos, construção de identidade social, que é o que a gente viveu e vive no Ocidente, que hoje a gente transforma numa questão do capitalismo total, né? Mas nesse capitalismo globalizado, né? Um capitalismo financiarizado, como diz a Sueli Ronick, né? Um capitalismo, essa sociedade patriarcal, antropofalo-logo-egocêntrica, né? Que se desenvolve e esse capitalismo globalizado começa a pegar o mundo todo, mas dentro da produção dos povos originários, de povos orientais e de questões culturais intrínsecas a tribos e que não estão nesse desenvolvimento civilizatório, que a gente pode chamar, a gente já vê esse raciocínio sem hierarquias que o Geraldo está trazendo aqui do Pollock nessas culturas, né? Como nesses desenhos que a gente pode ver aqui, desenhos na areia de Vanuatu, né? Do arquipélago de Vanuatu, da ilha de Pentecostes, ou como os nossos próprios indígenas, né? Os povos indígenas. Então, a gente vê esse descompasso, inclusive, em como considerar essa arte, né? Porque a gente teve uma história da arte tão desenvolvida e desenvolvida sob essa base tão civilizatória e sob todos esses raciocínios que volta, né, ao que já se vivia, ao que já era vivido, ao que já era considerado, né? Isso para mim é uma questão, essa questão não hierarquizada. Isso teve que ser trazido para nós na história da arte ocidental, pelo Pollock, pelo Picasso, porque a gente já estava tão apartado disso, né, que inclusive eles tiveram referência, né, nos outros povos que eles tiveram contato. E se a gente já estava tão apartado disso, né, por que caminhos e quantas coisas a gente construiu sem saber direito o que a gente estava fazendo com essa ideia de desenvolvimento e desenvolvimento e desenvolvimento acima de tudo, né? Essa ideia da razão que controla a emoção, essa ideia de que as crianças precisam ser educadas, né? De que a gente tem que dizer o que elas têm que fazer, sendo que eu considero as crianças muito mais meus mestres do que eu deles, né? O que eu posso dizer que eu sei um pouco mais do que eles é que eu sou
uma pessoa que tem um pouco mais de experiência de vida. Então, eu sei que, por exemplo, se eu andar até um precipício e chegar numa borda ali, eu posso cair. Então, eu tenho que tomar determinados cuidados, né, para com esse ser que tem um pouco menos de experiência do que eu, e de acordo com a idade que esse ser tem. Mas não que eu saiba mais sobre como experienciar o mundo, né? Inclusive, as crianças nos mostram sempre formas muito mais inovadoras de se relacionar com o mundo do que o que a gente já tem instituído dentro da gente, né? Por toda a nossa carga histórica, moral, valores, princípios e questões que foram herdados, né? Crenças, o quanto isso influi, até o quanto a gente é livre, né? Até o quanto a gente age naturalmente, até o quanto a gente é primordial ou puro, essa noção de pureza. Comparando a criança com esse ser que tem menos interferência civilizatória, doutrinária, com interferência do capitalismo, das noções, né, ocidentais de desenvolvimento, cristãs, morais, né, a gente pode perceber, né, que já existiu uma integração que foi meio que desintegrada e precisou ser reintegrada, e a história da arte traz isso muito evidente, né, no seu percurso, pelo que eu vejo, assim. E é por isso que eu trouxe a esteira da Kamaru Koikuro no primeiro módulo ali, que é uma coisa que a gente não pensaria, né? Que é desenho, e que aquilo pode ser desenho, pode ser pintura, e que aquilo existe repetidas vezes, e que aquilo é tratado como artesanato, né? E esse é um debate que a gente ainda tem que fazer, né? Como olhar para essas produções, inserir isso no meio da arte. O mercado de arte se transformou em uma coisa tão complexa, como o mundo que a gente vive se transformou numa coisa tão complexa que a gente não sabe por que a gente criou tanta coisa e tanto problema para a nossa vida, tanta burocracia e tanto caramba quatro. E aí é um debate que a gente tem que fazer, né? Como olhar para tudo isso. E porque a arte é uma coisa natural, e o desenho, ele expressa isso, né? O desenho, ele tem essa relação corporal e física do imediato, como é o cantarolar, como é o dançar, como é o interpretar, né? Tem a ver com essa questão de interpretação pessoal do mundo, tem a ver com a questão de vivência viva no mundo, não vivência morta no mundo, seguindo padrões e crenças e tudo o que foi determinado a priori, e não uma condição que a gente começa e analisa depois que as coisas acontecem, ou que a gente pode criar livremente e depois analisar, claro que respeitosamente, mas respeitosamente dentro de não limites morais, dentro de limites criados ali naquela relação, naquele espaço de interação. Então, o Maturana fala muito sobre isso no livro Amar e Brincar, Fundamentos Esquecidos do Humano. E eu acho que está muito essencial, né? Como a gente pensar também a reviver novamente juntos, né? E não totalmente separados como estamos, né? Esse é um apêndice que eu queria fazer aqui, porque eu me comprometi em falar sobre a relação
entre o Oriente e o Ocidente, mas eu não vou dar conta aqui nesse módulo. Vai ficar só esse apêndice aqui, essa pontinha aqui, para falar sobre isso. De repente, numa outra oficina, daria para elaborar melhor esse assunto, né? Daí, voltando aqui para o nosso tema, né, tem uma frase aqui que é do livro Formas de Pensar o Desenho, novamente, que eu retorno sempre, porque esse livro é bem complexo, né, na sua explanação sobre o desenho, né? A Edith Derdy, que é uma grande pesquisadora, né, desse assunto, né? E essa frase diz assim: a etapa de representação do espaço na criança trazem notáveis esclarecimentos sobre as diferentes formas que podem tomar o desenho e a representação figurada no mundo. Bem, mencionados os 4 diagramas, o minimalismo e a pop art, o Geraldo conclui muito bem esse texto, dizendo assim que fundamentalmente o espaço sem distâncias da arte e da pintura tem visto sua função e estatuto de representação do espaço se constituir no espaço da representação. Aí ele vai discorrer sobre as formas, sobre a incorporação das formas visuais da cultura de massa, né? E também que as proposições que para ele são importantes, né? Se pensarmos a arte como meio de reflexão sobre o status quo, quero crer que suas formulações incorporem em sua estrutura e não apenas na sua superfície narrativa, que seriam os seus temas e os seus assuntos, estes questionamentos, né? Porque a arte, ela é a estrutura também, e não só os temas e os assuntos que são abordados, né? Digo isto por crer que se a própria linguagem que utilizamos não é sujeita a um crivo, corremos o risco sempre presente, como vimos, de tomar as formas de comunicação correntes em nosso dia a dia como naturais e universais, com todas as implicações xenófobas e chauvinistas que conhecemos. Afinal, a fala do mesmo pelo mesmo é a negação da distância que permite a crítica. É a naturalização de uma ideologia pela afirmação irrefletida de uma situação pré-existente. A possibilidade de distinção cada vez mais problemática entre o que é obra e o que é apenas vontade de ser obra depende cada vez mais das relações com a própria história das proposições artísticas. E também para mim, numa relação com o mundo e como o mundo está se desenvolvendo, né, com as coisas que estão acontecendo no mundo, porque se a gente ficar só na relação com a história das proposições artísticas, a gente ainda vai ficar numa relação limitada. Mas é que no que ele está falando dos modos de produção, né, dessas imagens, então tem sentido aqui, claro. E são elas, as relações, que nos possibilitam o acesso ao grande repertório não apenas de soluções visuais, mas, como vimos, dos métodos de ordenamento e estruturação das ideias plásticas. Métodos que, como espero ter demonstrado, carregam em si próprios sentidos implícitos, construções ideológicas e visões de mundo. E, finalmente, já que a produção artística incorpora, desde Picábia e do cubismo, as formas da sociedade de consumo e de espetáculo, a pergunta final é: como produzir imagens que possam pôr em dúvida, ao questionar sua naturalidade, esta mesma sociedade e seus espetáculos? Aos artistas resta a possibilidade, trabalhosa e apenas possível a quem se dispuser ao esforço, de escolher entre a problematização do status quo ou da sua confirmação inconsciente ou reacionária, pela repetição mesmo nas chamadas mídias contemporâneas, de estruturas comprometidas com formas autoritárias de comunicação através de imagens. Para mim, então, olhar para a arte contemporânea traz
essa questão de como nós olhamos essas imagens, né? E como nós vivenciamos a nossa vida, como nós vivemos o mundo, né? Aí eu coloco em questão todas as estruturas, né? Que também respaldam de alguma forma, né? E legitimam questões. Coloco em questão também a forma como nós lidamos, né, conosco mesmos, a forma como nós lidamos no mundo, a forma como nós lidamos com as crianças, a forma como nós tratamos os outros seres que habitam esse planeta, esse conjunto que a gente denomina biosfera, né, a forma como nós interagimos com isso, a forma como nós estamos implicados. Nós estamos muito implicados, né? Então, para ver a arte contemporânea, não só a gente precisa de todo esse repertório também, a gente precisa primeiro, para ver a arte, eu acho assim, uma disposição, né? Como para tudo, uma disposição livre e aberta para ver o que está na nossa frente. Agora, é claro que na questão da arte, quanto mais dados a gente tiver sobre ela mesma, mais completa talvez seja a nossa percepção, ou talvez ela seja mais condicionada, né? E essa é uma questão também para mim, e essa é uma questão que eu também me coloco, e que eu também quero trazer aqui, né? A gente está mais condicionado dentro de mais limites quando a gente vai olhar uma coisa que a gente já está experienciando e fruindo isso, né? E estudando, ou quanto mais inteirado a gente está desse assunto, né? Ou a gente tá mais próximo disso, né? Então, eu acho que esse texto do Geraldo traz essas questões, inclusive para mim, para eu pensar, né? E aí eu fico pensando sobre a gente se questionar mesmo sobre as relações das coisas e das suas formas, né? Dos significados das coisas e das suas funções, como a gente sempre está repetitivo, talvez, nesse levar a vida, né? A nomeação do mundo, a definição das coisas, né? Tudo isso tem implicações ideológicas, tudo isso trazem questões para nós, né? As próprias rotulações, aquele ali é impertinente, esse aqui é muito, como a gente classifica as crianças, né? É hiperativo. Gente, que criança que aguenta ficar sentada 5, sei lá quantas horas numa carteira sem se mexer? Isso é o anormal. Normal é a gente ser ativo e hiperativo, inclusive. Anormal é uma criança que aguenta ficar sentada numa carteira, né? A gente está pervertendo toda a nossa relação com a questão da normalidade. A gente está pervertendo toda a nossa relação com a questão da naturalidade. Isso é muito visível na pornografia, por exemplo. A pornografia é a pura perversão do que não é possível se executar na naturalidade, né? Quando você tem tanto limite, tanta castração em cima da relação sexual e da sexualidade, você tem, é óbvio, um desvio para uma perversão, um desvio perceptivo que perverte o significado daquilo mesmo que seria natural, né? Então, a gente está na hora da gente olhar para todos esses tipos de relações, né?
Eu anotei algumas coisas aqui, por exemplo, quando a gente não, né, rotula e usa esses rótulos e age a partir desses rótulos, né? Mesmo que como se fosse um gato é um gato. Mas, por exemplo, se eu não gosto desse gato, eu ajo com ele de uma determinada forma. Então, eu ajo a partir do meu gosto, eu ajo a partir do que eu ajo a partir de que pré-condição que já está determinada na minha cabeça. Eu mesmo, por exemplo, tinha medo de aranha que eu assumi, digamos, da minha mãe, e a partir do momento que eu moro numa casa que tem muitas aranhas, que tem jardim, que tem muitas aranhas, eu aprendi a me relacionar com as aranhas de uma outra forma, completamente diferente, né? A gente tem muita estrutura encalacrada, né, nessa nossa memória e história de vida, né? O que a gente quer levar adiante e o que a gente não quer mais, né? É tentar propor para que a gente repense a nossa estrutura de vida e pense a criatividade na nossa vida, porque não é todo mundo que vai ser artista, e todo mundo é artista, né? Mas que segue isso como uma carreira. O assunto é a gente pensar a criatividade na nossa própria vida, porque a arte é natural a todos nós, né? Todos nós saímos recriando esse mundo de diversas formas, e isso está no nosso corpo. Experienciar esse corpo, né? As respostas que a gente precisa estão no nosso corpo. Nosso corpo nos indica as coisas que a gente precisa, né? Então, se a gente pensar a criatividade na vida, né, a gente pensar de sair dessas certezas absolutas, né, e se abrir para as experiências e voltar àquele processo de aprender e reaprender com as experiências, porque a gente nunca deixou ele. A gente nunca vai poder deixar esse processo de aprender com as experiências. A partir de que a gente tenha, só a partir de que a gente tenha uma meta, uma ideia de vida, uma ideia de processo vital, é que a gente vai negar esse aprendizado das experiências que elas nos trazem. Aí a gente não está vivendo a vida. Sei lá o que a gente está fazendo, a gente está seguindo um modelo, alguma estrutura, alguma coisa que está implicada, né? Se a gente pensar como uma criança olha o mundo ao redor, né, e olhar o mundo ao redor como uma criança, sempre pensando nessa situação nova. Eu sei que é muito difícil, é uma luta diária, porque a gente já está cheio de crença, padrão, limite e coisas no nosso corpo. Mas para mim, isso que é pensar o desenho, isso que é pensar a arte, isso que é pensar a vida, está atrelado. São duas coisas que têm o mesmo sentido. É uma energia criativa e criadora que nos move, que nos movimenta, né? Que esse exercício poético e artístico possa expandir essas nossas percepções e possa alargar todos os nossos conceitos e fazer a gente olhar com mais atenção para tudo que está ao nosso redor, né? Esse é um aprendizado, inclusive, que eu ouvi dos índios Achaninka, né? E também do Ailton Krenak, cuidar do que está ao seu redor, porque a gente não tem tantas opções para agir no mundo se a gente não cuida do que está ao nosso redor, né? E o que seria cuidar do que está ao nosso redor? Que aí recomeça tudo de novo. O que seria cuidar, né? Que concepções e noções a gente já tem pré-estabelecidas do que é cuidar, né? Quem que cuida ou não, o que permeia esse imaginário do que é cuidar. Cuidar não precisa ser eu estar limpando toda a minha casa. Cuidar pode ser eu estar nutrindo algo que em mim me faz bem. Estar cantando, por exemplo, para mim faz muito bem. Estar ouvindo música, estar, né,
extrapolar essas noções. Para não faltar aqui com uma referência bem importante para mim, que não é relativamente à arte, mas também com questões da vida, vou trazer a Ana Tomás, que ela fala que nós precisamos cuidar da nossa capacidade de estar em relação e de ativar as nossas conexões, ao invés de reagir a um padrão, um hábito ou uma crença. Gerar um deslocamento interno. No lugar do tédio surgirá a contemplação em seu incrível paradoxo de tornar-se a si mesmo em todas as relações. Pode até ser que o estado de contemplação nos leve a escrever, ler, cozinhar, mas a relação acontecerá de outro lugar, não da falta e do vazio, mas da criação. E acho que é isso. Eu agradeço muito a paciência de me ouvirem até aqui e vivamos a vida felizes, íntegros, quebrando essas crenças e padrões e encontrando novas formas de se relacionar, dando atenção para esse tipo de relação, dando atenção para o que a relação traz, né, para a nossa vida, como é cuidando da nossa capacidade de estar em relação e de ativar as nossas conexões. E aqui eu vou finalizar esse módulo. Eu espero que vocês tenham gostado dessas reflexões que eu trouxe aqui. Eu agradeço muito os amigos e artistas que participaram, né, dessa minha construção também, enquanto pensamento, enquanto artista, enquanto ser humana nesse mundo, as minhas filhas maravilhosas que me proporcionaram milhões de aprendizados e é isso, né? Quem quiser se aprofundar mais, de repente manda uma mensagem para mim. E eu acho que é isso um pouco que eu consigo trazer aqui para vocês nessa reflexão momentânea, né? Desse agora, né?